Olá, muito boa noite, queridos amigos, telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. Esse momento na Rede Século XXI, a gente tem a graça de conversar sobre assuntos diversos relacionados à catequese, a doutrina da igreja, a história da igreja, a biografia dos santos, as Sagradas Escrituras. O programa Eclésia é um programa de catequese, é um programa que a gente está há alguns anos no ar aqui na Rede Século XXI, graças a Deus, com a ajuda dos nossos e apoio dos nossos queridos sócios que sustentam essa obra, levando para todos os lares do Brasil e até fora mesmo do país, programas como esse, que a gente pode lidar e tratar diretamente assuntos que proporcionam que a gente conheça um pouco mais da nossa fé, e à medida que a gente mais conhece, mais oportunidade a gente tem de amar, A gente só pode amar aquilo que a gente conhece e a gente está batalhando para isso, para falar, divulgar e tornar conhecido a palavra de Deus e também a sua doutrina, A Igreja Católica já é o reino de Deus iniciado, Já é o início do reino de Deus. Aliás, no passado, algumas pessoas que defenderam isso, a Igreja até solenemente condenou como heresia, A Igreja é o reino de Deus iniciado. Esse reino de Deus precisa ser conhecido, E o nosso trabalho de formiguinha aqui, pequenos que somos, tentando viver essa verdade de fé, tornar o reino de Deus conhecido, as suas obras, a sua igreja e as suas riquezas. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre uma das riquezas, e uma das riquezas importantes no meio dessa história toda, que é a vocação sacerdotal propriamente dita. Em algumas ocasiões aqui no programa Eclésia, nós já falamos sobre o sacramento da ordem, sobre os graus do sacramento da ordem, a gente já falou sobre diversas abordagens. No programa de hoje vamos falar diretamente sobre a vocação sacerdotal. O tema do nosso programa de hoje é Tu és sacerdote eternamente. Nós faremos essa conversa com o Padre Wander Maia, que está aqui ao meu lado. O Padre Wander Maia já é conhecido do nosso público. Boa noite, Padre Wander, bem-vindo. Boa noite, Diácono Eric, a você, a quem nos acompanha pela TV Século XXI. Espero que a jornada dessa noite seja edificante e possa acrescentar um pouquinho mais de fé católica a quem nos acompanha. A gente conversa aqui em muitas ocasiões, como já conversamos aqui em muitas ocasiões, sobre diversos aspectos do sacramento da ordem. O bispo, por exemplo, que vive a plenitude do sacerdócio, a plenitude do sacramento da ordem, que é uma vocação bonita de a gente conversar, a vocação diaconal mesmo, Eu sou diácono permanente, já conversamos diversas vezes aqui sobre o diaconato permanente. O diácono, por exemplo, que recebe o sacramento da ordem, ele está configurado ao Cristo servidor, não ao Cristo cabeça, ao Cristo servidor, servindo como Cristo serviu, honrando nosso Senhor Jesus Cristo através do serviço, auxiliando o sacerdote e o bispo em diversas funções. Agora, o sacerdote está configurado ao Cristo cabeça. Padre Wander, isso tem alguma relação, o ministério sacerdotal configurado ao Cristo cabeça, com aquilo que a gente aprende na catequese, que o batismo nos torna sacerdote, profeta e rei? Se tem alguma relação, só explica para a gente qual relação. E se tem diferença, explica para a gente quais são as diferenças. Claro, claro. Diácono, querido Diácono Eric, a primeira coisa que é preciso ficar claro é que, pelo batismo, nós somos enxertados em Deus. Somos mergulhados em Deus. Então, nós passamos, por graça e misericórdia divina, aquilo que chamamos de filiação divina. O essencial está aqui. Passamos a ser filhos adotivos de Deus, por adoção. O Filho de Deus, por natureza, é o Cristo. E nós fomos adotados. O batismo nos confere a dignidade, a condição de filhos adotivos, filhos amadíssimos de Deus. Membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Certo. Membros. E dentro desse corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça, e aí, aqueles que são ordenados sacerdotes, no segundo grau da ordem, o presbiterato, e aí o episcopado é a plenitude, o terceiro e último grau. Eles são incorporados a Cristo, cabeça, e nós vamos fazer essa diferenciação, mas a base, o que define tudo é o batismo. Tanto que ninguém é ordenado sacerdote sem ser varão batizado, como define o direito canônico. Isso seria impossível. Isso é impossível. A história nossa de amor com Deus e de salvação começa com o batismo. E pela graça batismal que nos constitui filhos de Deus, como o próprio livro do Apocalipse diz, nós somos constituídos uma nação de homens e mulheres
chamados a santificar o mundo, a dimensão sacerdotal, a ensinar a verdade, a lei de Deus e a levar todas as coisas para o Senhor. A santificar o mundo, todas as realidades, a dimensão sacerdotal, Certo. a ensinar a verdade, a dimensão profética e a levar tudo para as mãos de Deus, tudo edificar nele, a dimensão real. O que acontece é que o que se dá pelo batismo, como efetivo e real, participamos da missão sacerdotal, profética e real de Cristo. Isso está na unção no batismo com o óleo do crisma, certo. Que não é crismar, é unção com o crisma no momento do batismo. Na ordenação sacerdotal é levada à potência última, configurada ao Cristo, agora cabeça, sacerdote, e, portanto, até as últimas consequências. Porque aí no sacerdócio, isso vai assumir a forma de porque Cristo cabeça, de realizar tudo o que Cristo realizou na sua exaustão, na sua plenitude. Os sacramentos, santificar realizando os sacramentos, principalmente a Santíssima Eucaristia e a confissão sacramental. Ensinar como ninguém ensina, nunca a palavra de Deus é proclamada com tanta apropriação e tanta autoridade, tanto quanto quando é proclamada pelo sacerdote. Onde é que você tem um exemplo claro disso? Agora eu vou te pôr numa fria aqui diante das câmeras. Diácono, vamos lá. Quando é que nós percebemos que nunca a palavra de Deus é tão apropriada, tanto quanto naquele momento, pela pessoa do sacerdote? Em que momento? Olha, Padre Wander, o que eu aprendo nesse programa aqui, o senhor não imagina. Eu vou aprender mais essa. Eu Vamos vou esperar lá. a sua resposta. Na consagração da Eucaristia. Ah, claro. Onde a palavra do sacerdote é a palavra de Cristo por excelência. Isto é o meu corpo, esse é o cálice do meu sangue. Entendem que nunca a palavra é tão própria do sacerdote. É o auge daquela expressão in persona Christi? In persona Christi, é o auge. É o auge daquela expressão in persona Christi. E então ele santifica ensinando, e o sacerdote tem por excelência o munus de levar as almas para Deus. No próprio exercício da confissão sacramental, sem dúvida, mas da direção espiritual, e ele é configurado a Cristo, sacerdote, profeta e rei. E é por isso, Eric, que eu já emendo aqui que a diferença entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio batismal não é de grau, é de essência. É essencial. Ok? O sacerdócio batismal, ele é uma menção à missão que Cristo confia a cada batizado em viver imitando-o como filho de Deus. Viver imitando como filho de Deus, santificando-se e santificando, ensinando e dando testemunho da verdade, levando todas as coisas para o Senhor, a família, o trabalho, as realidades temporais. No sacerdócio ministerial, o sacerdote recebe um selo, um caráter, um selo. Somente 3 sacramentos conferem caráter. O que é um caráter? É um sinal inconfundível que recebe a sua alma e que é o quê? A manifestação daquilo que ele é capacitado para viver e manifestar ao mundo. É o batismo. Quais são os 3 sacramentos que imprimem caráter? O batismo, o crisma e a ordem. E a ordem. E aí aqui já uma outra pergunta sobre se o diaconato, agora eu vou mexer aqui um pouquinho, se o diaconato imprime caráter ou não. Ele não configura, como você foi excelente, Eric, a Cristo cabeça, não, mas a Cristo servo, servidor, é o primeiro grau da ordem. Agora, o sacramento da ordem imprime caráter na alma. Portanto, é uma configuração ontológica de natureza. Muda ou seja, a da natureza do ser. Natureza do ser. Do ser, da natureza do ser. No momento em que eu me levantei e o bispo impôs as mãos sobre mim, e quando ele terminou de fazer a oração consecratória, a minha alma mudou. A minha alma estava configurada à imagem e semelhança de Cristo, eterno sacerdote. Então não é só por grau, não, é por essência que o sacerdócio ministerial não é o mesmo do sacerdócio batismal. E tanto que, em geral, esse termo vem sendo muito utilizado, mas procura-se não se utilizar tanto o termo sacerdócio batismal, mas vocação batismal.
A vocação batismal à santidade. Assim não tem muita confusão, né? Exato, exato. O termo sacerdócio é válido nesse sentido de participação filial, como processo da filiação divina, mas não configura ministerialmente. Talvez o termo mais apropriado, se me permitem, é a vocação batismal. E que é o mais belo. Nós fizemos uma vez um programa sobre os concílios. É verdade. Sobre os concílios ecumênicos, e naquela ocasião falamos muito sobre o Concílio Vaticano II. E qual foi o grande insight, eu vou usar esse termo, certo, do Concílio Vaticano II? Foi na Lumen Gentium, o capítulo sobre a vocação, a chamada universal à santidade, que todos os batizados estamos chamados a ser santos. Qual que é a primazia de tudo isso? A vocação batismal. Por que eu sou padre hoje, diácono Eric? Porque um dia eu fui batizado. Por que o diácono Eric hoje é diácono? Porque um dia foi batizado. O batismo é que define toda essa realidade. É interessante, porque no batismo contém todas as coisas que a gente precisa para ser salvo, contém todos os mistérios relacionados à morte e à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e por aí fora, porque é riquíssimo. Batismo é primaz. A gente iria longe para falar do batismo. Batismo é primaz. É verdade, é verdade. Batismo é primaz. E não é possível nenhum discernimento vocacional. E aqui nós já vamos começar a soltar aqui. Não é possível, diácono Eric, nenhum discernimento vocacional sólido sem a vivência do quê? Do batismo. Se alguém me disser que está discernindo uma vocação específica, como é o sacerdócio, sim, como é o matrimônio, mas é que hoje é sobre o sacerdócio. Até porque o matrimônio é uma união de batizados. Estupenda. Não tem como. Majestosa. Quer dizer, por que somos celibatários? Porque Deus nos deu a graça e nos chamou a ser celibatários. Nós, os sacerdotes, e aqui fica muito claro isso, porque o diaconato permanente é possível que se ordene homens casados, e sabemos que na igreja, no Oriente, também isso é possível. É um outro tema, sim, mas também isso é possível. Não é possível que os padres se casem, é possível que se ordene casados, o que é muito diferente, não? Mas para não perdermos o fio condutor, a essência é viver a vocação batismal até as últimas consequências. Aí vem as outras descobertas. Legal. Depois dessa introdução, que foi bem interessante, a gente vai para o primeiro intervalo. Vou perguntar para o senhor na sequência sobre vocação sacerdotal, como é que é possível discernir, como é que deve ser dados os primeiros passos quando alguém pensa nisso. E vou perguntar logo já na volta, né? De que maneira o sacerdócio foi instituído? Isso é perfeito. Né? O senhor vai responder isso para a gente depois do intervalo, tá vital. bom, Padre Ivandro? Essa é vital. Então vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, muita coisa interessante, inclusive essa resposta já na volta, hein? Como foi instituído o sacerdócio? Em que condições? Como tudo isso aconteceu? Tá certo? Não sai daí, a gente volta já já, o Padre Ivandro vai responder para a gente. Só